Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Trevo Podcast. Eu me chamo Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação a gente estar aqui hoje debatendo sobre temas interessantes, conversando sobre diversos temas. Um conteúdo informativo, legal. Espero que vocês gostem muito. Ok. Como hoje é uma data simbólica, 15 de novembro, nós vamos falar um pouco sobre a Proclamação da República. Você já ouviu falar da Proclamação da República? O que foi e o porquê que ela aconteceu? Bora entender um pouquinho? Então, Léo, resumindo legal, o que a gente pode dizer que foi a Proclamação da República e o que ela é? Olha, a Proclamação da República, ela teve um papel muito importante, foi a mudança do sistema político aqui no Brasil. Aconteceu em 15 de novembro de 1889, ou seja, 132 anos atrás. Caraca, 132 anos atrás. 132 anos. A República do Brasil é muito nova, né? Enquanto as repúblicas europeias, elas têm mais de 500 anos por aí. Até os Estados Unidos é um pouco mais velho que o Brasil, outros países também. Eu acho que só perde para os países da África e do Oriente Médio e da Ásia, que vieram do colonialismo e que nasceram ali pelo século XX, a partir da década de 40, no final da década de 40. Certo. E para quem está nos ouvindo, e que nunca ouviu falar na Proclamação da República, ou simplesmente vê falar todos os anos por causa do feriado, o que significou a Proclamação da República, já que antes disso a gente vivia num sistema de monarquia? Olha, a mudança é bem brusca. A gente trabalha isso bastante. Acho que geografia menos, porque a gente trabalha mais a questão do espaço, território, essas coisas. Mas eu acho que história, a partir do 8º ano ou 7ª série, os professores de história têm bastante trabalho para explicar o que foi esse evento tão importante e tão... Que marcou tanto, né, a história do Brasil. Eu acho que o 15 de novembro ele tem tanto peso, ou até mais peso do que o 7 de setembro. Olha, cara, que legal. Não sabia disso. Pra te falar a verdade. Então, como se deu essa proclamação da República? Porque muitos dizem que, na verdade, foi golpe, né? Uhum. Olha, a proclamação da República ela se deu em um momento muito conturbado. Ela teve várias situações que culminaram nela, é isso? Isso. Olha, a questão do segundo reinado, como os historiadores chamam, esse período entre quando Dom Pedro assumiu depois do golpe da maioridade e o fim da monarquia em 1889, aconteceram diversos fatos que culminariam no fim da monarquia brasileira. Certo. Entre eles, a gente pode enumerar agitações políticas, guerras, conflitos, articulações políticas para o fim da escravatura aqui no Brasil. E tudo isso foi se misturando, foi se juntando, grupos militares, políticos, gente de alto escalão, principalmente políticos, militares. Alguns autores falam que não foram todos os militares do exército de grande patente, general, essas coisas, certo, que aderiram a esse movimento que é golpe. Alguns chamam de golpe, outros chamam de movimento, certo, mas que levaria o fim da monarquia brasileira. E um fato importante também dizer que as elites, naquele momento, a gente pode falar sobre as grandes elites econômicas de São Paulo, principalmente a cafeeira. A elite cafeeira ela teve um grande papel também como articuladores da República, já que eles se sentiram extremamente traídos
pela monarquia está sendo pressionada por outros países para acabar com a escravatura. Então, essa mudança no sistema de trabalho das lavouras de café era escravagista, certo, e iria se transformar em um sistema de trabalho assalariado. Aí o que aconteceu? A elite bateu o pé, como sempre. A gente tem todas as vezes que a elite ou os militares decidiram alguma coisa, bateram o pé, aconteceu algo de inusitado aqui no Brasil. E esse foi um dos fatores, assim, que podemos dizer, de primordiais, junto com a Guerra do Paraguai, que nem eu falei, conflitos da Guerra do Paraguai, que naquele momento endividou o Brasil até o pescoço. Isso foi fundamental também para... Foi. Teve influência, né? Muita influência. Porque o Brasil estava inserido na guerra de corpo e alma, vamos dizer assim. Foi. O Brasil foi um dos países que puxou o que chamamos de Tríplice Aliança junto com a Argentina e o Uruguai, e eles acabaram com o Paraguai. Naquele momento, muitos historiadores falam que Solano Lopes, o presidente do Paraguai, na época, ele tentava fazer uma política expansionista e tentava transformar o Paraguai em uma potência. Entretanto, eles não tinham saído... Claro, esse aí é só um dos fatores. Uhum. Mas o principal foi o expansionismo territorial do Paraguai que levou à guerra. Aí o Brasil, se sentindo ameaçado... O Brasil temia que o Paraguai invadisse terras brasileiras? Isso, assim? O Paraguai invadiu. Hoje, o que a gente conhece como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi invadido pelo Paraguai. E o Brasil lutou nessa... Sim. Para reaver suas terras. Reaver suas terras. Interessante. O Paraguai invadiu não só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como também algumas partes do sul do Brasil. Até Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado. Eles tomaram uma boa parte. Foram longe, né? Eles foram longe. Então já podemos classificar dois eventos ou três, que é a classe empresariada na época, os fazendeiros que tinham... Sim, a elite econômica... A elite econômica foi um fator, cafeira, né? Por causa que eles eram contra a abolição da escravatura. Tivemos o gasto excessivo e o desgaste do país na Guerra do Paraguai. Sim. Qual é o outro que a gente pode ir? Os militares, que eles se sentiram também traídos pela coroa, porque eles ganharam a guerra, mas não ganharam prestígio. Ego, né? Um ego muito grande, meu amigo. Oxe. Então, eles chegaram naquela época, na década de 70 do século XIX, aqui, de volta com toda a glória de ter vencido uma guerra, já que o Brasil, em poucos momentos, participou de conflitos que não seja interno. Teve mais algum evento que foi primordial também para esse momento? Olha, a gente pode também falar da questão da questão da sucessão, que eu acho que foi um dos principais fatores. Uma questão política, né? Como funcionava de fato a política dentro da monarquia? Olha, a monarquia, como a gente estudou várias vezes na escola, eu acho que grande parte dos nossos ouvintes pode até desconhecer um pouco, a monarquia funciona de forma déspota, ou seja, o poder é passado de um membro que está no poder para outro. Filho, neto, a sucessão direta. Não existe participação do povo na escolha dos seus representantes. Então, o movimento republicano nada mais era do que um anseio de trazer o povo, fazer com que o povo faça as escolhas dos seus representantes. Como se tirasse o poder daquele sistema monárquico dos reis, da classe, como é que a gente chama? A classe dos reis. Monárquica. Digamos assim, quem era da família do rei é da família real, né? Tira o poder da família real, que dominava ali no Brasil, que, quer dizer, mandava no Brasil,
e, na teoria, entrega esse poder ao povo, para que o povo decida Isso. quem pode representá-los. Né? Isso, na teoria, né? Porque teoria. Na realidade foi totalmente diferente, até um certo momento. E como foi na realidade, de fato? Olha, porque nós tivemos depois Deodoro da Fonseca, um dos principais articuladores, e Que depois era militar militar e amigo do rei. rei. E depois nós tivemos Floriano Peixoto, o que a gente chama Foi o sucessor o sucessor do Marechal Fonseca. Então, depois que acabou a monarquia, nós tivemos o que muitos historiadores chamam de República das Espadas, ou seja, generais militares no governo do Brasil. Mas para esses militares assumirem, digamos, o papel da presidência, era isso? Eles eram eleitos democraticamente pelo povo? Não, foi através de eleições indiretas, parlamento. Ou seja, o povo elegia parlamentares? Não, naquele momento ainda não. As primeiras eleições foram feitas só em 1895, com Prudente de Moraes, o paulista Prudente de Moraes, depois, né? 6 anos depois, sendo o primeiro presidente eleito pelo povo. Então, a presidência ela era passada entre militares, parecida com como era a forma da monarquia, é isso? Não, ela é feita através de articulações políticas no parlamento, essas coisas. Tá, então os próprios militares decidiam entre eles quem seria o próximo Sim. presidente. E isso aí é engraçado, que depois ficou conhecido como a República dos Governadores, ou Política do Café com Leite, que foi durante 20 anos, mais ou menos, esse período, de que havia alternâncias entre paulistas e mineiros. Café, São Paulo, Minas Gerais, leite. A troca sucessiva de desses dois estados na presidência da República do Brasil. Então, uma hora era um paulista, por exemplo, Prudente de Moraes, Washington Luiz, Campos Salles, e outra hora um mineiro, então de Minas Gerais, né? Ele ficou conhecido como a República do Café com Leite. Interessante. Que foi ali do começo do século XX até 1930, quando Getúlio Vargas veio, a gente teve mais um golpe. Cara, engraçado, tanto de golpe que aconteceu nesse país. Que ano foi o golpe de Getúlio? 1930, e Getúlio governou até 1945. Cara, muito tempo. Né? Então foi golpe... 15 anos, né? 15 anos. Ele deu... Eu posso estar enganado aqui, perdoe os ouvintes que podem discordar de mim, mas se eu não estiver enganado, em 1932 e 1937 ou 36, Vargas deu 2 golpes em si mesmo, assim, entre aspas, né? Fez uma constituição para se perpetuar no poder. Entendi. Tá. E nesse momento foi conturbado também a questão do Brasil, e nós tivemos várias revoluções e tentativas de golpe, tudo. Recapitulando, então. A gente tinha um sistema monárquico, devido a alguns fatores externos e também internos, como era dos fazendeiros do café na época, a guerra do Paraguai, que influenciou bastante. Escravatura. A escravatura. Depois a gente muda para um sistema republicano, entre aspas, que era dominado pelos militares, e as suas sucessões era sempre escolhida entre eles. E a gente segue aí até ao golpe militar de 64, é isso? Não, a gente teve a República, o que a gente chama de República Velha, certo. Que a gente foi a Primeira República, né? A Primeira e a Segunda República, entre 1889 e 1930. Aí nós tivemos Vargas, de 30 a 45, aí o Brasil se redemocratizou depois da Segunda Guerra Mundial. Aí nós tivemos de 1946 até 1964, e depois de 1964 nós tivemos outra ditadura militar, até 1985, quando o Brasil se redemocratizou de novo.
Aí, a partir daí em diante, é a que a gente vê. Aí nós tivemos Tancredo, nós tivemos depois o governador do Maranhão lá, o Sarney, nós tivemos o Collor, Itamar Franco, JK. Não, o JK foi nesse período entre 46 e 64. Enfim, são muito... Tá, voltando agora lá na Proclamação da República, para quem nunca ouviu falar, como aconteceu. Quais foram os eventos ali que foram no dia 15, que culminaram até o anúncio da derrubada da monarquia? Olha, como aconteceu de fato? Porque a história diz que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o que encabeçou ali a debandada, vamos dizer assim, a derrubada da monarquia, e automaticamente ele passou a ser o primeiro presidente. Isso. Eu já ouvi falar que na época ele estava doente, né? E ele fez a marcha, apesar de ser amigo de Dom Pedro II. Ele, em vez de ter derrubado Dom Pedro, ele derrubou um oficial que representava algo assim. Isso. E ele fez aquela derrubada ali daquele ministro, era algo assim. E voltou para casa, que ali pela manhã ele estava muito doente, né? Até que as duas pessoas que meio que faziam a cabeça dele, que um deles era como é o nome? Benjamin Constant. Benjamin Constant teria dito que o rei teria colocado uma outra pessoa no lugar desse que ele derrubou, certo? E com raiva disso ele teria dito aquela famosa frase que ele fala: digam a eles, é isso? Diga ao povo que a república está feita. Diga ao povo que a república está feita. E sabe um fato interessante também, Jacques? Que a abolição da escravatura ela foi feita em 88. Nós tivemos vários agentes políticos internos aqui no Brasil. Agentes políticos aqui no Brasil, principalmente ali do Nordeste, do Sudeste do Brasil, certo, que lutavam contra a escravatura. Então, depois de muitos anos tentando e articulando essa mudança, essa mudança na questão porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Mesmo com todos os problemas, foi abolida a escravatura em 1888 e em 1889, como uma das consequências diretas, teve até um parlamentar que falou para a princesa Isabel que você acabou de livrar uma raça, mas também acabou derrubando a monarquia. Para você ver o peso que foi. Ou seja, quando ela aboliu a escravidão, automaticamente ela enfraqueceu o sistema de monarquia, é isso? Isso foi. Quer dizer, né? Foi, porque o sistema monárquico ele acabou perdendo, não vou dizer parceiros políticos, mas pessoas que estavam ao redor e faziam com que a monarquia se mantesse de pé. Porque o republicanismo aqui no Brasil ele já era debatido desde os anos 70 do século XIX. Nós tivemos até um manifesto do Partido Liberal, um manifesto republicano e tudo. Existiam alas mais radicais que queriam a república e também tinha outros membros que também queriam fazer a república, mas de outra forma. E em um certo momento eles estavam esperando o Dom Pedro morrer e assim por diante tentar fazer um país republicano. Mas em meio a tantos fatores, esse turbilhão político, essas questões pertinentes que a gente teve naquele Brasil agrário que dependia do café e da escravatura, que era a única base. O Brasil não era um país industrializado, porque no século XVIII, a Europa já começava a se industrializar, a Inglaterra primeiro e depois outros países da Europa. No século XIX,
a segunda revolução industrial já acontecia e atingiu os Estados Unidos, o Japão e outros países. E o Brasil continuava naquele velho sistema de plantation, de grandes plantações, grandes lavouras. Então, café. Então naquela época eles dependiam da cafeicultura. E a elite paulista ficou extremamente desgostosa com esse negócio. Tanto que os negros, grande parte dos negros, eles foram jogados. Eles ficaram marginalizados demais. E com a vinda dos trabalhadores italianos, dos imigrantes, eles substituíram a mão de obra negra, e os negros ficaram, uma grande parte, eu não vou dizer a totalidade, mas uma boa parte deles acabaram sendo marginalizados. E também é importante dizer que o povo, para você ter uma ideia, o povo não sabia que a República tinha sido proclamada. Existe até um livro chamado Bestializado. O povo assistiu bestializado àquele evento. Foi um evento tão grande, sem entender a dimensão do que é a monarquia saindo do palanque e entrando agora representantes do povo. Representantes do povo. Só para aqui um pouquinho de essa aspa, que a gente está fazendo aspas com o dedo aqui, povo, porque na verdade até hoje a gente vê esses vícios políticos que vêm lá do século XIX. Até hoje o coronelismo, outra coisa, o messianismo político e tantos outros fatores ruins da República, que parece que a gente tem uma ideia de que, assim, na minha opinião, de que não valeu tanto a pena derrubar a monarquia, mas isso aí é um papo para outra hora. Entendi. Basicamente, se o cara tem raiva do político hoje, saiba que isso começou lá em 89, na Proclamação da República. Proclamação da República. E para a gente meio que finalizar esse assunto e entender um pouco mais, o que mudou, assim, qual as principais diferenças entre a monarquia e a república? O que é que muda assim de mais radical para a pessoa que não entende? Olha, a monarquia, ela é um sistema déspota, como eu falei agora há pouco. Certo. Isso significa que o poder tem sucessão, significa que o rei escolhe o seu sucessor. Então, a família real, ela tinha todas as famílias reais, ela tem essa questão de escolher escolhe o seu sucessor, o rei escolhe o seu sucessor, e eles vão sucedendo, vão trocando, o poder vai trocando de mão. Continua a mesma família, mas pessoas escolhidas. Por exemplo, quando o rei George da Inglaterra morreu, até hoje a longínqua Elizabeth II ainda está lá na Inglaterra como centenário. Umas quase centenária. Nunca morre. Ela tem quase 100 anos. Tem muito meme dessa mulher, cara. Ela tem quase 100 anos. Ela viu a Segunda Guerra Mundial de perto. Ela é criança. E louco, né? Ela sofreu com a questão dos bombardeios em Londres, a questão da Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe e tal. E a Elizabeth, depois que houve a sucessão, ela se tornou a líder. Claro, ela não governa. Certo. Ela é representativa, mas ela tem ela também tem decisão política. Como funcionava a monarquia aqui no Brasil, né? E quando a gente passa a ser república, que na teoria o povo passa a eleger, na verdade eles não elegeram no começo, não é isso? Como tu falou agora há pouco. Em que momento eles passaram a ter o direito do voto de fato, passaram a decidir? Olha, como o sistema que a gente conhece hoje? A primeira eleição, que eu falei, foi em 1895. 6 anos depois. 6 anos depois. Mas esse sistema ele era ainda muito... Como eu posso classificar? Não eram todos que podiam votar. Apenas as mulheres e os negros não podiam votar. Cara. Então não era um sistema para todos. Exatamente. Primeiro os homens, aí depois
depois de muita luta, as mulheres, os negros. Então, essa sociedade segregada, que não participava da política, lutou por décadas pelo direito de votar, de participação política, de ter representatividade. Hoje é muito deturpada as coisas. Hoje é representatividade até não querer mais. Entendi. Assim, mas é uma crítica minha. Mas, naquele momento, só uma parte do povo, que eram os homens, né, poderiam votar. Mas as primeiras eleições livres foi em 1895. Cara, muito legal. Eu acho que deu pra gente entender de uma forma um pouco superficial, de fato, né? Um pouco do que foi a proclamação da República, o que mudou. Então, pode complementar aí, com vontade. Só para concluir assim, um raciocínio, a principal diferença entre monarquia e república é que a monarquia, você, além de não ter direito a voto, o poder fica concentrado na mão de não só do rei, mas também do parlamento. Aqui no Brasil, quando se torna república, houve a divisão dos 3 poderes. Então, poder legislativo, judiciário e legislativo. Executivo. O executivo, legislativo e judiciário, enfim. E nós também tivemos os líderes regionais, que chamamos de governadores, que fazem parte das unidades federativas, que são os estados, que governam cada região. Porque antes a gente tinha províncias. Províncias eram geralmente indicações políticas. E quando a gente elege os governadores, agora é de forma direta. Então nós temos, os estados são livres para escolher seus governadores. Cada estado tem o seu... Eles são livres para ter o seu próprio regimento interno, enfim, essas coisas. E tudo isso mostra a diferença entre o que é a república e o que é a monarquia. Digamos que a república deu independência aos estados. Isso. Criou o chefe de estado, né? Como tu se referiu agora há pouco. Cara, então acho que deu, né? Para entender, para quem nunca ouviu falar, né? Essa geração mais nova que sempre vê esse feriado do 15 de novembro, mas nunca parou para pensar e entender o que significou e o que significa relembrar esses fatos e o porquê que é feriado, né? Uhum. Porque geralmente o feriado é feito justamente para lembrar aquele marco histórico. Isso. Né? Então, eu acho que deu para a gente entender um pouco mais. Né? Apesar de a gente não é historiador, mas eu acho que deu para fazer um comentário legal. Pois é, porque apesar, assim, a geografia ela trata muito de questões políticas, tudo, mas são coisas que são muito extensas, são coisas muito difíceis de falar. Então gostaria de pedir perdão se a gente errou em alguma coisa. A gente está aprendendo ainda, mas nós ficaremos muito felizes com a audiência, o comentário de vocês, o feedback positivo, entendeu? Espero que vocês gostem muito. Muito obrigado.